todos que acompanham Fernando TV Ministério. Hoje nós estamos com um dos pastores, né, pentecostal, muito conhecido a nível de Benguela e não só, chama-se Pastor Domingos Paquete, mais conhecido por Pastor Mami. É um pastor que é fundador, né, da igreja Templo de Avivamento. É isso, pastor? Templo de Avivamento. Pertencente à Assembleia de Deus Pentecostal. E também ele é teólogo, não é? Casado, também é escritor e, né, tem 2 livros, não é? Escreveu 2 livros. Primeiro, Passos para o Sucesso Ministerial e Sedentos pelo Espírito Santo, que é este livro, não é? Que está aqui, né? Vocês podem ver. Pastor Mami, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui expectante, na expectativa, não mesmo expectante pelas questões que hão de nos colocar aqui no programa. No programa. Seja bem-vindo no programa Rosto que Influencia no Meio Cristão. Ok. Que agradeço. E muito obrigado por aceitar também o nosso convite, não é? Amém. Sim. Pastor Mami é uma figura incontornável, não é? Uma figura indelével, né? Uma figura, né, bastante conhecida a nível das igrejas aqui em Benguela e não só em Angola. A primeira pergunta que nós temos é o seguinte: como é que o pastor descobriu que tinha um chamado para servir na obra do Senhor? Na verdade, eu começo a participar dos cultos, não entendendo ainda nada acerca das questões espirituais, principalmente acerca da palavra de Deus. Isso em 1997, na Igreja Assembleia de Deus no Sumbe, uma Igreja Assembleia de Deus próximo da minha casa. Participava, mas ia sempre embriagado dessa mesma igreja. Na altura tinha 18 anos. Só que nesta altura, isso também é uma outra história. Em 98 fico muito doente, né? Mais doente de uma doença relacionada às questões espirituais, que me levaram depois a fazer parte de uma denominação, isso também no Sumbe, no ano de 2000. E no ano de 2000, um ano depois, que em 2001, estando nessa igreja como obreiro, depois passei a ser obreiro ou seja, nesse mesmo ano comecei a participar dos programas de orações intensas, jejum. Foi a partir desse momento, conto até no livro Passos para o Sucesso Ministerial, em que eu lá, não entendendo as questões espirituais, um certo homem de Deus chamado Marco Entende, também que falo no Passo para o Sucesso Ministerial, foi ele que no monte em 2001, ele de repente tomado pelo Espírito Santo no monte, ele diz: olha, Deus disse que daqui a 7 anos Ele te usará de forma tremenda e você apacentará as minhas ovelhas. Estamos a falar em 2001. E no ano de 2007, conforme a palavra liberada pelo homem de Deus, que é o pastor Marcos Entende, se cumpriu. Mas desde então o fervor por apacentar as ovelhas já era ardente, mesmo não sendo ainda ordenado a ministro, mas as pessoas já olhavam para mim e chamavam-me de pastor. E é por causa do cuidado das ovelhas. E qual é o nome que era dado? Pastor Mami era chamado? Sim, ele chamava Pastor Mami, mas ainda não era pastor. Ou seja, já tinham um chamado dentro de mim. Já viam como pastor, mas eu ainda não era ordenado a ministro. Então fui entendendo, mas sem esforço, sem bajulação, sem esforço qualquer. Não, eu fazia mesmo as coisas de forma natural. Havia visitas, aconselhamentos, orações para as pessoas, acompanhamento, isso tudo, sem qualquer esforço. É muito impactante a história de como o pastor descobriu, né, o seu chamado para servir na obra. E há quanto tempo o pastor, né, começou a liderar uma igreja? Eu comecei a liderar mesmo igreja, comecei há 15 anos.
E tinha quantos anos o pastor? Na altura eu tinha por aí com 28 anos. 28 anos. Mas fora disso, já fazia trabalho como ministro, né? Como ministro, estamos a falar a partir de 2002, já fazia, mas liderar mesmo a igreja, estar em frente de igreja, apacentar o rebanho, como igreja é a partir de 2007, tinha 28 anos na altura. E essa igreja já tinha muitos membros, pastor? Já tinha muitos membros, inclusive era o pastor provincial aqui em Benguela, e também em 2010, em simultâneo, tive que dirigir as duas igrejas. As igrejas, aliás, da província do Kwanza Sul e as igrejas de Benguela. Como chamava-se essa igreja? É muito parecida agora, então, muito tempo depois? Porque não, na verdade, essa igreja ela começou com muito impacto. Uma igreja de caráter profética, né? De caráter profética. Teve muito mais impacto na província do Kwanza Sul. Benguela também teve. É uma igreja que eu acredito que foi fundada no Sumba, estamos a falar no Sumba, pelo meus padrinhos, que é o Costa Francisco e a Maria Francisco Fernandes. Então, nós chamamos mais de CEPS, Congregação Evangélica da Fé em Espírito Santo, onde desenvolvi, né, tenho dito, desenvolvi a minha vida espiritual, onde eu aprendi a ser guerreiro de oração. Era uma igreja que não primava muito pela palavra, engraçado, não primava muito mais em termos de oração. Era uma igreja que orava muito, não sei se continua até agora, mas era uma igreja que orava muito. Ele primava muito mais pela oração e jejum, e a demonstração de poder era extraordinária. Por isso hoje, quando eu vejo milagres, poder sobrenatural, não me assusta, porque eu já vi desde miúdo mesmo, muito pequeno, de 1 ano, 22, isso agora não assusta. Por isso que alguns que nunca viram isso... Também mortos, também ressuscitados? Já. Tem testemunhos aqui, estamos a falar mesmo já de ministério próprio também, né? Acontecendo mesmo. Um dos casos foi aqui no bairro da Calomanga, estamos a falar em 2002. Um senhor, naquela altura ainda não se levava, era difícil levar os corpos na morgue, os corpos ficavam mesmo em casa. Lembro-me de uma senhora, uma das nossas irmãs chamada Luzia, mãe de um jovem chamado Domingos Caelo, era obreiro da nossa igreja. Eu era o dirigente da intercessão. Na altura, o meu pastor era o pastor Quinito. No outro dia seguinte, estavam para enterrar o corpo. Mas essa irmã Luzia disse: eu acredito que caso eu chame os meus pastores, e orando por esse morto vai ressuscitar. E dito certo. Nós fomos para lá. Na altura me lembro, não vou citar aqui outros nomes, mas fomos lá alguns obreiros nessa altura. O Senhor foi glorificado. Deus foi glorificado. Depois de uma hora de oração, já tinha muita gente a beber café, jogar em baralhos e tudo. Ele pertencia numa igreja, de uma denominação que vestem roupas todas brancas, e todos aí a cantar o grupo coral, mas Jesus quando chega estraga tudo. Não tem como. E ressuscitou. Amém. Isso foi um dos milagres muito impactantes. Também eu queria só fazer lembrar, você que está aí a nos ver, acompanhar aqui este programa, saiba que este programa é patrocinado pela boutique MGM, né? E também pela senhora Vina, não é? Ela que é uma formadora, tem centro de pastelaria, né? Centro onde você que quer aprender sobre a pastelaria, você pode aprender, não é? E os contatos estão a passar já no rodapé, não é? E se você quiser se inscrever nesse centro, você pode ligar por este contacto, né? Para aprender mais sobre como você
pode fazer bolos, né, bolinhos, não é? E também nós queremos falar um pouco, né, da atividade do Festival de Música Gospel, que vai se realizar no dia 5 de outubro, isso no campo do Eletro Clube do Lubito. Você não pode perder, não é? Está aqui, não é? Os ingressos também estão aqui no valor de 3.000 kwanzas, não é? Você não pode perder, né? Esta é uma atividade que vai, né, envolver quase toda a Benguela. E quem é o cantor de destaque? É o Antônio Cirilo. Então, você já ouviu muito do pastor Antônio Cirilo. Então, se você quer lhe ver pessoalmente e quer adorar com ele lá a Deus, então não perca. Isso será no dia 5 de outubro, pelas 16 horas. Pastor Mami, nos livros escritos do pastor, qual deles mais te marcou ou te impactou? Na verdade, cada livro tem o seu impacto, né? Para mim e para muitos daqueles que leram. A primeira obra foi daquelas obras que o conteúdo, segundo os leitores, puderam colher muitas coisas edificantes, ou seja, foram edificados. Eu escrevi na perspectiva de liderança. Na perspectiva de liderança, estamos a dizer porque naquela altura, ou seja, foi um dos pastores que dirigi muitas igrejas, né? Ao longo dos anos dirigi muitas igrejas. Então, por causa como é que eu diria, às vezes me entregava uma igreja com poucos membros. Uma delas que eu me lembro que me entregaram com 17 membros, 6 meses depois a igreja atingiu 600 pessoas. Meu Deus. 300 e tal pessoas. Depois há uma outra também que me deram, que na altura estava com 140 membros. Em menos de 6 meses atingimos 600 e tal pessoas. E assim foi acontecendo em diferentes igrejas que me davam com poucos membros. Então alguns diziam que não, o pastor Mami tem feitiço. Então, naquela primeira obra eu conto quais são os segredos, né? Quais são os segredos, que não tem nada a ver com, não tem nada a ver com. E aí já no segundo eu falo, nesse segundo sedento pelo Espírito Santo, eu ali já estou a falar mesmo da minha experiência com o sobrenatural. Aquilo mesmo que eu lido com ele, né? Que eu lido mesmo com ele, aquela experiência. Então, cada livro tem o seu impacto na minha vida, de um certo modo. Amém. Pastor Mami, nós conhecemos o Pastor Mami, sabemos que o Pastor Mami, né, com um bom tempo na Carisma, não é? Estamos quase já para terminar. O que significa Carisma para o Pastor Mami? Carisma. Eu tenho dito o seguinte: a CERSI, a igreja que nós falamos inicialmente, me ensinou a ser guerreiro, de oração. Inclusive, foi ali onde eu passei a ter uma experiência extraordinária, conforme já disse anteriormente, com o sobrenatural. Mas já a Igreja Carisma, trabalhando debaixo da graça, da liderança e da graça do pastor André Amado, essa igreja me tornou muito conhecido. A igreja que me deu mesmo nome, aqui, primeiro estamos a falar de Jesus, né? Mas a igreja que me deu nome em Benguela e não só, é a Igreja Pentecostal Carisma. E por outra, na Igreja Carisma fui muito e sou muito querido até agora. Sou muito querido. Razão pela qual algumas vezes já tateei voltar novamente, né? Voltar, porque foi muito querido. Até hoje sou muito querido. Eu tenho falado às vezes com a minha esposa em casa, eu quando vou para o hospital, vou para o banco, até hoje que continua que me atendem rápido, você vai ver, ou seja, não há sítio onde você vai, ou seja, lugares assim de grande massas populacional,
que você não encontra sequer um membro da Carisma, e sempre sou bem recebido nesses lugares. Então, o pastor Amado para mim é aquele que eu disse sempre, é alguém que eu tenho como pai nessa cidade, né? Tenho como grande pessoa, grande pessoa, de coração. Homem de caráter, homem também que tem um coração muito maravilhoso, principalmente no que tange a ajudar as pessoas. Deus continua a abençoar. Muito mesmo. Então é uma pessoa muito abençoada. É um pai aqui agora. Eu até já certa vez eu lhe disse, não, pastor, até que não pode me ver como um pastor, tem que me ver mesmo como um pai. Eu sou filho mesmo. Tenho que ver. Então a Igreja Carisma para mim representa algo muito significante. Tive momentos bons, ou seja, até um pouquinho de brincadeira, foi um dos pastores muito mais querido pelo pastor Amado, né? Tudo era eu. E o que suscitou também algum ciúme por parte de alguns indivíduos. Porque se o pastor Mami hoje é o que se o pastor Mami hoje é o que é fruto mesmo do pastor. Foi o fruto resultado da aposta que o pastor Amado foi fazendo em mim, né? Ele apostou muito, mas muito. É óbvio também, como naquela altura um pouquinho jovem também, tivemos lá um pouquinho de excesso, algumas falhas, mas é próprio, tem muito trabalho, sem falhas. Mas é um ministério que me deu nome, né? Obrigado, pastor Mami. Assim foi o nosso programa, não é? Esperamos que você siga a nossa TV, né? No YouTube, né? Também no Facebook, Fernando TV Ministré, né? Uma TV que leva você até a Jesus Cristo, até ao Evangelho de Jesus. Eu sou o João Fernando, estarei convosco novamente na próxima edição. Deus abençoe vossas vidas.